Olá pessoal, vamos falar aqui do método de integração por substituição trigonométrica. Esse método é muito útil quando você tem no integrando termos do tipo mostrados aqui em 6.23 e 6.24. Tá? Constantes mais ou menos a variável ou ao quadrado, ou a variável mais ou menos a constante. Não precisa necessariamente estar elevado a meio, mas estando esses dois termos elevados em cada um dos casos a uma potência fracionária, 3 meios, 5 terços. Então, o método de integração por substituição trigonométrica permite-nos eliminar essa potência fracionária dentro desses termos. Nós vamos ver isso com mais detalhes. Quando nós formos aplicar isso, nós vamos separar essas três situações aqui mostradas aqui, representadas em 6.23. Vamos considerar o primeiro caso mostrado em 6.23 ali. Raiz quadrada de A2 menos X2. Perceba que se você fizer uma mudança de variáveis na forma trigonométrica, chamando A de seno de φ, certo? Isso aqui vai ficar uma coisa do tipo A ao quadrado menos A ao quadrado seno quadrado. Botando A ao quadrado em evidência, isso vai dar 1 menos seno quadrado. 1 menos seno quadrado é cosseno quadrado. A conta está mostrada aqui, ó, exatamente, passo a passo. Então você fica com uma raiz quadrada de A2 cosseno quadrado de φ. Isso, na verdade, é módulo de A cosseno φ. Nós vamos supor, vamos considerar apenas o sinal positivo. Então, A cosseno φ está aqui mostrado por 6.25. Repara que a questão envolvendo uma diferença de uma constante e de sua variável, ambos elevado a uma potência fracionária, foi eliminado. Ficamos com um termo de potência 1. Aqui ainda nesse caso, ao invés de seno, eu poderia usar cosseno. Cosseno de φ. Veja, se eu chamar x igual a cosseno φ, também eu consigo o mesmo efeito. Vai ficar A ao quadrado menos A ao quadrado cosseno quadrado. Coloco o A2 em evidência, vai ficar A ao quadrado que multiplica 1 menos cosseno ao quadrado de φ. 1 menos cosseno quadrado de φ é seno quadrado. Isso aqui ficaria A ao quadrado seno ao quadrado, que daria como resultado A seno φ. Então, para este caso, tanto faz a transformação ser um A seno de φ ou um A cosseno φ. O efeito de você eliminar essa raiz quadrada seria atendido nos dois casos. Vejamos então, pessoal, esse outro caso aqui, ó. A2 mais x2, ambos estão elevados à raiz quadrada. Repare que se eu fizer a transformação x igual a tangente φ, nós vamos ficar aqui dentro com A2 mais A2 tangente quadrado. Igual está na continha aqui embaixo. Aí você coloca o A2 em evidência, vai ficar a raiz quadrada de A ao quadrado, que multiplica 1 mais tangente quadrado. 1 mais tangente quadrado é secante ao quadrado. Quando tirar a raiz quadrada, dá A secante φ, né? Admitindo que a secante é positivo. Então, para uma soma de uma constante mais a variável elevada a uma potência fracionária, a transformação x igual a tangente φ vai levar isso a um termo de potência inteiro. Se fosse 3 meios, por exemplo, tá? A2 mais x2 elevado a 3 meios, né? Você observa que pela regra de potência, né? Então nós teríamos A2 secante ao quadrado elevado a 3 meios. Então daria A ao cubo secante ao cubo. Certo? E já nesse caso aqui embaixo, né? X quadrado menos A ao quadrado, a transformação indicada é A secante.
porque aí quando você substituir isso dentro da raiz, veja a continha aqui, acompanha, ó. Você bota o a ao quadrado em evidência, fica secante quadrado menos 1. Secante ao quadrado menos 1 é tangente. E aí você tem a raiz é substituída por a tangente. Então, essas são as transformações para cada caso, né? E como é que a gente retorna a variável original? A gente vai ver isso com mais detalhes, mas vejam essas figuras aqui. Para cada um dos casos eu construí um triângulo. A primeira transformação que nós escolhemos para o caso A2 mais x2 era uma transformação do tipo x igual a seno φ. Bom, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, se a transformação é x igual a seno φ é x sobre a. Então, cateto oposto sobre hipotenusa. Usando o termo de Pitágoras, nós encontramos o cateto adjacente. Está aqui. E com isso, quando você resolver a integral, nós podemos retornar, né, para a variável original x, construindo cada uma das funções trigonométricas que possa vir a surgir como resultado da integração, já que a gente tem os três lados do triângulo. Eu posso escrever a partir daqui olhando para isso, eu posso escrever quem é seno, quem é cosseno, quem é tangente, eu posso escrever cada uma dessas funções, cada uma das 6 funções trigonométricas em termos de a e x. Na segunda transformação que nós usamos foi a tangente. Então, tangente é x sobre a. Tangente é seno sobre cosseno, cateto oposto sobre cateto adjacente. Olha, se a transformação era x igual a tangente, tangente é x sobre a. Está aqui, ó, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. E a outra era secante, né? X igual a secante φ. Secante é inverso de cosseno. Se a secante é x sobre a, o cosseno é a sobre x. É cateto adjacente sobre hipotenusa. Aplicamos Pitágoras e encontramos quem é o lado que fica faltando no nosso triângulo. Vejamos uma aplicação disso. Como exemplo, vamos considerar esta integral. Integral de x² dx no numerador, dividido, denominador, 4 menos x2 elevado a 3 meios. Repare que o termo 4 menos x² está elevado a uma potência fracionária, só que aqui no caso é 3 meios. Então, vale a transformação x igual a seno φ. O nosso a, no caso, vai ser 2, porque aqui é 4. Então, diferencio esta expressão aplicando a regra da cadeia e encontro dx igual a 2 cosseno φ dφ. Agora eu posso substituir na integral. Vamos fazer a substituição aqui embaixo. A integral vai ficar: o x ao quadrado em cima vai gerar 2 ao quadrado seno ao quadrado. O dx vai gerar 2 cosseno φ dφ. Então, tá aqui, ó. Em cima tá ok. Embaixo, repete 4 menos o 2 seno φ ao quadrado. Dá 4 seno ao quadrado de φ. Em cima, 2 ao quadrado com 2 dá 2 ao cubo. A regra da homogeneidade eu posso tirar ele da integral. Fica seno ao quadrado de φ cosseno de φ dφ no numerador. E no denominador eu coloco 4, que é 2 ao quadrado em evidência. 1 menos seno ao quadrado vira cosseno ao quadrado. Certo? E como tem o que está ao quadrado elevado a 3 meios, repete a base, multiplica seus expoentes. 2 vezes 3 meios, 3. Então sai o 2 ao cubo e vai ficar cosseno ao cubo aqui embaixo. O 2 ao cubo vai cortar com esse 2 ao cubo. Esse cosseno ao cubo vai cortar uma potência dele com cosseno em cima.
vai ficar seno ao quadrado de φ no numerador, cosseno ao quadrado de φ no denominador. Isso dá integral de tangente ao quadrado de φ. Integrar tangente quadrado de φ a gente não sabe, mas tangente quadrado é secante ao quadrado menos 1. Nós podemos trocar, substituir tangente quadrado por secante ao quadrado menos 1, tá aqui, separar isso em duas integrais, então ficando integral de secante ao quadrado de φ dφ menos a integral de dφ. Essa segunda integral dá o próprio φ com sinal menos por causa do menos que está aqui, tá? E o que derivando da secante ao quadrado não é tangente? Então a integral de secante ao quadrado de φ dφ é a própria tangente φ e nosso resultado está exposto aqui nesse quadrinho. Tangente ao quadrado de φ menos φ. A transformação que nós fizemos foi escolher x igual a 2 seno φ. Faltou 2 aqui, ó. Não tem problema. Então nós vamos agora encontrar quem são cada um dos lados do nosso triângulo, para podermos expressar todas as nossas respostas toda a nossa resposta em função de x. X é igual a 2 seno φ. Então seno φ é x sobre 2. Seno φ é cateto oposto sobre hipotenusa. Está aqui o seno. Falta achar esse lado aqui. Aplicamos Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. E daqui eu resolvo para D. Então, o cosseno φ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, é raiz de 4 menos x2 sobre 2. A tangente é seno sobre cosseno. Então, ela vai dar x sobre raiz quadrada de 4 menos x2. Isso é a nossa tangente. Está aqui, ó. E daqui eu inverto e tiro o φ em função de arco tangente. Achei a tangente, achei o φ, posso expressar a minha resposta aqui em cima em termos de x. Tá aqui. X sobre raiz quadrada de 4 menos x2 menos arco tangente de x sobre raiz quadrada de 4 menos x2 mais uma constante. Essa é a resposta do nosso problema. Podemos esboçar até o gráfico dessa solução, mostrado aqui embaixo. Esse gráfico aqui para uma constante igual a 1. E aí nós vemos o comportamento da solução da integral. Integral de dx sobre 5 menos 4x menos x2, tudo isso elevado a 3 meios. Aparentemente, tal integral não está na forma que nós havíamos mencionado anteriormente. Mas podemos completar o quadrado nesta expressão para reescrever o que está no denominador. Veja abaixo. Eu posso escrever 5 menos 4x menos x2, separando o 5, colocando o sinal de menos em evidência, fico com 4x mais x2 entre parênteses, somo uma constante do lado de fora e com o sinal de menos eu estou tirando essa constante, não alterei nada. Veja que se b for igual a 2, como tem a discussão aqui embaixo, isto fica um quadrado perfeito. E esse número aqui vira 9, já que 2 ao quadrado é 4, com mais 5, 9. Então, a quantidade 5 menos 4x menos x2 pode ser escrito como 9 menos x mais 2 ao quadrado. Reproduzam essa continha com vocês em casa. Feito isso, eu posso reescrever esta integral na seguinte forma.
Agora eu vou fazer uma pequena mudança de variáveis apenas com o objetivo de colocar isso numa forma mais parecida com a proposta deste vídeo. Chamo x mais 2 de alfa, e quando eu calculo d alfa, aplicando a regra da cadeia, eu tenho que d alfa é igual a dx. Então esta integral aqui vira esta integral aqui. Agora sim, posso aplicar a transformação trigonométrica. Posso chamar alfa de 3 seno φ. Aplico a regra da cadeia quando eu for derivar esta expressão e tenho que d alfa é 3 cosseno φ dφ. Substituo nesta integral e segue a conta embaixo. Aqui em cima vai ficar 3 cosseno φ dφ. Aqui embaixo eu vou botar 3 ao quadrado em evidência, porém ele vai estar elevado a 3 meios, então vai ficar 3 ao cubo no denominador. 1 menos seno quadrado vira cosseno quadrado, mas está elevado a 3 meios, então sai cosseno ao cubo. Corta esse 3 com a potência 3 aqui, ficando 3 ao quadrado, isso vai dar 1 nono. E esta integral vira integral de 1 sobre cosseno ao quadrado ou secante ao quadrado. Essa integral é conhecida porque é a derivada de tangente da secante ao quadrado. Então encontramos a resposta de nossa integral. Está aqui. Precisamos agora escrever isso na variável original. No decorrer de nosso curso, toda vez que for possível, vamos expressar nossas respostas em termos da variável original. Agora vamos construir o nosso triângulo a partir de nossa transformação. Quem é seno? Seno é alfa sobre 3. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então o 3 fica aqui e o alfa fica aqui. E estou lembrando de uma vez que alfa é x mais 2. Aplicamos o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Resolvemos essa expressão para D e achamos o cateto adjacente. Com isso, podemos escrever a nossa tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso é a definição de tangente, ou seno sobre cosseno. Então está aqui a nossa tangente. Logo, a resposta da nossa integral está aqui. 1 nono sobre x mais 2 dividido pela raiz quadrada de 9 menos x mais 2 ao quadrado mais uma constante de integração. Se você abrir essa continha aqui, você vai voltar àquela expressão 5 menos 4x menos 2 aqui dentro. Espero que tenha ficado claro. Muito obrigado.